Boa noite a todos. Hoje teremos o capítulo 9, apresentado pela nossa irmã Isa Maria, que trata da mediunidade e o fenômeno. Boa noite, Isa. Boa noite a todos. Tá? Agradecendo a Deus a oportunidade desse momento, espero corresponder, né, ao estudo, trazendo reflexões importantes para todos nós. Como ele estava falando aí um pouquinho antes, né, realmente esse capítulo ele é muito profundo na importância desse tema, que faz parte, né, da nossa caminhada evolutiva como médiuns, não só ostensivos, mas também todas as nossas tarefas menores, sempre há uma mediunidade ali sendo trabalhada e desenvolvida, que possamos aprender sempre que todo trabalho feito com amor é um trabalho dignificado e é um trabalho sempre amparado pelos amigos espirituais e principalmente caminhando sempre com Jesus, que nos dá o suporte necessário para a nossa evolução. Este capítulo, ele nos traz algumas informações muito importantes, já conhecidas por muitos de nós, e o Alexandre aqui nos dá uma conduta, né, desse segmento e através da mediunidade dele, porque ele, quando ele passa esse estudo, ele está sendo um médium transmitindo os ensinamentos de espíritos acima dele. E o André Luiz aqui, ele traz para a gente com muitos detalhes. Eu não vou ler todo o capítulo, só comentar aqui algumas coisas que eu percorri, trazendo algumas mensagens de alguns livros, e deixar para aqui no final, né, aqueles que queiram colocar as suas opiniões, a gente será bem felizes por isso. E a gente já vê essa reunião, uma reunião feita, né, como falado no estudo anterior, sobre como nós devemos nos preparar para o sono, a importância e o cuidado que nós temos, e se nós queremos, talvez, participar de algum desses estudos no desdobramento, no nosso descanso físico. E é uma reunião feita à noite, e a gente já começa a perceber neste início, né, como tudo no plano físico é preparado e organizado, né, com muitos cuidados, o cuidado que o Alexandre tem, né, de procurar oportunizar para aqueles alunos mais presentes, né, e atender às necessidades dele. Então, o estudo vai discorrer todo nesse esclarecimento nas dificuldades. Então, é uma coisa aqui que me chamou a atenção, porque esse cuidado dele é para que as pessoas, o assunto, às vezes algumas pessoas perguntam algo fora do assunto que está sendo tratado. E uma coisa que eu aqui elogio a Helena, porque quando no estudo do Cohen está sendo tratado um assunto ali do curso, a aula que está sendo dada, e alguma pessoa às vezes faz uma pergunta, que a espiritualidade, a doutrina, ela tem essa beleza. Leva sempre a todos os caminhos, assim, e às vezes um assunto vai falando de mediunidade, de repente a pessoa vai falar reencarnação. Então, no momento, o assunto é mediunidade e fenômeno. E a Helena ela sempre chama atenção, ela dá uma explicação rápida e volta para o assunto do tema que está sendo tratado. Eu acho isso muito importante, do que ela faz. Então, a gente vê aqui no início, como a gente já falou, a organização, né, e a preocupação do Alexandre em não perder tempo com assuntos fora do tema escolhido para a noite.
Este cuidado que ele tem não era para sair, que era para não sair do assunto da reunião que seria tratado para satisfazer, atender as necessidades de muitos tinham no entendimento. Esta lição dos cuidados nos remete também à disciplina, pois aqueles muitas vezes que estão chegando vão entrar na doutrina com a doutrina do achismo, e que não é um momento para perder tempo, pois cada um vai ter o seu tempo de trabalhar através dos estudos dentro das suas instituições e, no momento certo, desenvolver e atender às suas dificuldades. Isso também nos chama a atenção, esse cuidado, para as nossas casas espíritas, que ele aqui já começa a falar da importância do estudo, da responsabilidade, do comprometimento e da disciplina que todos devemos ter. Então, a gente vai falar muito sobre disciplina e responsabilidade, porque isto é a base de todo esse desenvolvimento da doutrina da mediunidade. Vemos aí também que ele fala com as dificuldades, né, para atender as dificuldades, e também de estar muito atento que a doutrina não é só mediunidade. Ela tem vários assuntos que são tratados dentro dessa doutrina maravilhosa. Nós estamos aqui focando nesse momento na mediunidade, que é o estudo da noite, como o Alexandre está passando para as pessoas que lá estão. Fala da importância da prece no início de qualquer tarefa, não só na casa espírita, mas principalmente em nossas tarefas diárias, do nosso cotidiano, e muito importante em nosso renascimento de cada dia, na hora do nosso descanso. A simplicidade que devemos ter na divulgação da doutrina, pois somos instrumentos da vontade divina, não é só humildade e prudência. O que ele chama a atenção é o seguinte, na divulgação da doutrina, na hora que nós vamos falar da doutrina, o respeito, colocar ali a importância do assunto que está sendo tratado para que atinjam as pessoas no conteúdo, para que traga reflexões. Então, é muito importante isso na divulgação. E ele nos dá uma aula sobre mediunidade, né? O que ele fala realmente chama atenção, pois vemos muitas vezes há um desfile de vaidade, personalismo, pois cada pessoa, às vezes, quer ser melhor do que o outro. E não é isso que a doutrina nos explica, não é isso que a mediunidade vem trazer para a gente. Nós estamos esquecendo a simplicidade que Jesus implantou o cristianismo na Terra. Ele não fundou nem criou nenhuma religião. Jesus trouxe mensagem rediviva de Deus, nosso Pai, que Jesus é o médium, e este ser simples que nós estamos esquecendo. Alexandre também relata para a gente a necessidade que nós temos de repensar. Desejar ser médium, ter ansiedade para construir a mediunidade, receber espíritos, não basta apenas ter boa vontade. É preciso mais, é preciso vivenciar, não é ficar nos discursos, nas oratórias, é preciso a gente trabalhar, não só na casa espírita, a reforma íntima de nossa casa, quer dizer, a nossa reforma, é trabalhar as nossas imperfeições, nos tornando a cada dia pessoas melhores, principalmente com os nossos desafetos de ontem, aprender a trabalhar o perdão em nossas atitudes, na sociedade um todo. É a mudança do homem velho para o homem novo. As religiões, elas não vão nos transformar, mas sim aquilo que nós ouvimos e que vamos colocar em prática em nossas caminhadas, refletindo sobre as nossas atitudes, nos colocando sempre num local, numa posição de que precisamos mudar, porque nós ainda trazemos muitas imperfeições, muitos erros, muitos enganos,
muitos sentimentos errados e que nos atrapalham neste trabalho de caminhada. Todos nós precisamos vivenciar aquilo que pregamos. Queremos ser médios, mas muitos de nós não se preparam para isso. Aí eu vou ler para vocês aqui um trecho, uma mensagem do Divaldo, de 2 de março de 2000, em Salvador, que está no livro Qualidade na Prática Mediúnica. Ele nos diz aqui: o médium é essencialmente um espírito em prova, resgatando equívocos e débitos que lhe ficaram na retaguarda moral. A presença da faculdade não lhe concebe qualquer tipo de privilégio ou destaque na comunidade, não devendo constituir-lhe motivos de orgulho ou de ostentação, antes sendo-lhe um especial instrumento para ajudar na reparação de dívidas e adquirir o equilíbrio espiritual. Mesmo quando o fenômeno se lhe apresenta ostensivo, isto não significa destinação para ser missionário de um momento para o outro. O mediunato é adquirido mediante sacrifício pessoal e muita renúncia, trabalho incessante e humildade no desempenho das tarefas que lhe dizem respeito. Então, a gente já vê por aí, por essa mensagem do Divaldo, que a nossa tarefa é um trabalho, é educação, é evangelizarmos, é colocar em prática estes ensinamentos e procurar a cada dia nos tornarmos pessoas melhores. Silenciar no momento em que às vezes somos desafiados de alguma forma. Tudo isso é um trabalho de construção íntima, de renovação, de tornarmos a cada dia exemplo, porque nós somos sempre exemplo, as pessoas estão sempre nos olhando, não basta a gente, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. É um alerta para todos nós. E a mediunidade, esse trabalho da mediunidade nos traz estas reflexões muito sérias, nos chama muita atenção para aquilo que nós realmente queremos, porque nós temos que ter respeito pelos espíritos, temos que ter respeito por aqueles que, através de nós, vão trazer suas mensagens, trazer as suas dores. Então, o cuidado do estudo, que é o que está sendo trazido nesse capítulo, é justamente isso, é esse cuidado que nós temos que ter, principalmente o respeito a nós, e principalmente o maior respeito, o carinho do acolhimento aos nossos amigos espirituais e aos mentores que muitas vezes necessitam trazer alguma orientação e muitas vezes a gente não tem ainda, não está preparado ou simplesmente a gente não está levando a sério esse trabalho. Precisamos realmente nos esforçar para conquistar as qualidades necessárias, disciplina sempre. Lutar contra a dificuldade, pois não é a mediunidade que faz o homem. Nós é que vamos fazer a mediunidade ser aquilo que nós estamos trabalhando, realmente demonstrar que nós estamos nos esforçando, transformar e mostrar realmente o trabalho que nós precisamos fazer. Teremos dificuldades físicas, alguns empecilhos quando começamos. Os espíritos estão sempre nos ajudando, mas é preciso comprometimento de nossa parte. E os amigos espirituais estão sempre nos dizendo, eles ajudam, mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque não basta ficarmos sentados, somos médios, não basta ficarmos sentados e esperando que simplesmente as coisas venham e caiam, não é assim. Nós precisamos nos unir num trabalho de amor, de caridade, de respeito de ambos os lados. A mediunidade, ela não é um modismo, ela representa a bondade divina.
Alexandre nos fala também, né, aqui, para nós, a necessidade da transformação íntima na nossa elevação mental. Nós somos este lindo convite que nós recebemos para nos tornarmos homens de bem, pessoas melhores, estudar e nos prepararmos, pois temos uma edificação para construir em nós, porque nós temos todas as condições e nós somos filhos da luz e precisamos crescer em busca dessa luz e não nos mantermos paralisados esperando que essa luz brilhe sem um esforço íntimo nosso. Ele chama muito sempre a atenção para a simplicidade em tudo que nós formos fazer, né? Porque não é um cargo que vai nos elevar, mas sim o respeito que precisamos ter, o comprometimento com esse trabalho que precisamos fazer, desenvolver nossos princípios. É o que eu falei que a gente ia ficar repetindo aqui, porque é para fixar mesmo, né? A mediunidade, ela não é somente para recebermos espíritos elevados. Pode, se o médium não for devidamente preparado, podemos cair nas mãos de obsessores, ficarmos fascinados. E podemos até ficar escravos, porque a fascinação, ela nos leva a isso. A fascinação é aquilo que nos chama atenção, né? E a gente fica empolgada, porque eu recebi o espírito tal, trouxe a mensagem tal, e a gente, muitas vezes, se acha melhor do que o outro. E aí é que mora o grande perigo, que podemos descer ladeira abaixo. A mediunidade pode ser desenvolvida com segurança, temos que ter essa preocupação, porque a curiosidade é uma mediunidade sem conhecimento, é uma descida, né, ladeira abaixo, como já falamos. Não fomos criados para crescermos nós fomos criados para crescer em busca da luz. É uma bênção, assim como a reencarnação, pois através dessa linda tarefa, as nossas dívidas, resgatamos as nossas dívidas com mais brandura, né? Não nos tornamos pessoas, mas nos tornarmos pessoas melhores do que fomos. Ser espírita não é ser melhor do que o outro. A mediunidade, ela tem que ser trabalhada com Jesus. Ela não é uma especulação. Nós não temos que ficar só na curiosidade e simplesmente não nos dedicarmos a esse estudo que ele está nos mostrando aqui, da necessidade, nos chamando a atenção das nossas fraquezas, das nossas imperfeições. E ele fala também, é o que nós estamos chamando, sobre os nossos instintos animalizados, nossos vícios, né? A gula, a droga, o álcool, quando fazemos fofocas, quando não respeitamos uns aos outros, né? A necessidade que precisamos ter dessa disciplina, que é importante para todos nós. Então, quando ele fala aqui dos nossos instintos, no livro nós temos aqui, que ele diz aqui num trecho, no campo vibratório da mente humana, sentem-se ainda venenos de víboras ingratas, o instinto dos lobos famulentos, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Não acreditei que semelhantes atributos sejam característica do corpo mortal. Simplesmente, são qualidades que o espírito conserva em si, ou olvidando os patrimônios divinos. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Daí o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Em muitas ocasiões, ao invés de cultivardes as qualidades positivas da realização com Jesus, permaneceis no fomento de interesses mesquinhos, da concorrência humana aos centros passageiros de pura sensação. Então,
quando ele faz essa comparação, nós vemos o quanto nós ainda carregamos de uma época de brutalidade, numa época não tínhamos conhecimento, então nós viemos de épocas onde a violência, o poder nos dava a força que nós precisávamos. E nós ainda carregamos muito isso, queremos ser melhores do que o outro, por isso que a gente ainda tem todos esses sentimentos aqui, que ele citou, dos tigres, dos leões. Então, a gente ainda tem muito disso. Em momentos que nós estamos em vigilante, nós damos vazão a todas essas imperfeições. Ele é bem claro que nos chamando, né, a razão para corrigirmos estes nossos erros, para pensarmos e desenvolver. Trabalhar na nossa mediunidade, pois não é só desenvolver, mas é desenvolver com responsabilidade. Na Gênese, nós temos lá a informação, na Gênese sobre a mediunidade, nós temos a informação de que nós somos médios porque somos muito endividados. E aí eu vou ler um trecho aqui, uma mensagem de Emmanuel, que ele nos diz, no livro Estudando a Mediunidade. Devemos ter sempre essa lembrança da palavra de Emmanuel. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sobre o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e erros clamorosos. Então, isso já praticamente já resume, já nos mostra que a mediunidade é algo, muita responsabilidade que nós precisamos trabalhar com carinho e principalmente com respeito, e não nos colocarmos, como já falamos no início, num local de destaque. Nós temos que reconhecer as nossas imperfeições e trabalharmos principalmente naquilo que nós não verbalizamos, nossos pensamentos, as nossas atitudes para com o outro, a forma como vamos falar, o jeito que nós vamos acolher o outro. Então, é um trabalho com muitos detalhes, com muitos carinhos, não é de um dia para o outro que nós vamos nos tornar pessoas melhores. Não, é um trabalho durante toda a nossa existência. E não vai resolver também os nossos problemas. Nós temos que aprender a lidar com os problemas, e isso, a mediunidade e o amparo espiritual vai nos dar esse suporte que nós precisamos, porque a partir do momento que nós já temos uma compreensão de que precisamos, que temos ainda todas essas correções a fazer, nós seremos mais pacientes com as nossas imperfeições, nos colocaremos no lugar do outro, entendendo a necessidade do outro, porque a necessidade do outro também, às vezes, é a nossa necessidade. É a gente entender que, muitas vezes, o que o nosso irmão está passando é algo que nós já passamos e que nós tivemos a oportunidade de avaliar a importância de um perdão, avaliar a importância de um acolhimento, de um ouvido e de uma forma silenciosa, né, de escutar as nossas lamúrias, solicitando, quando solicitam a gente uma palavra, um esclarecimento, e a gente ter sempre a paciência, mesmo que seja aquela pessoa, essa pessoa é muito desagradável. Não, ela não é desagradável, é porque a gente vê nela o reflexo das nossas imperfeições. Então, a gente tem que ter esse cuidado, é sempre um espelho, o outro é sempre um espelho para a gente, para as nossas reflexões. E isso a mediunidade nos dá
essa importância dessa reflexão. É sempre reflexão, é isso que precisamos, e é isso que o Alexandre, lá no início, ele pede, que ele possa passar o auxílio, que ele possa compreender a necessidade do outro, mas que ele possa também ser compreendido naquilo que ele está transmitindo. Em todo o esclarecimento, né, que o Alexandre está nos passando, novamente da importância do estudo, ele bate sempre, chama muito claramente a importância disso. Nós ainda não temos um domínio dessa natureza, que é a mediunidade, porque é um capítulo extenso e que vamos estudar por muitas reencarnações ainda, por muito tempo. Nós estamos, antes da alfabetização, nós estamos engatinhando neste aprendizado, porque nós não temos ainda o conhecimento do que realmente é a mediunidade. Apenas estamos iniciando, compreendendo o objetivo, a necessidade de tudo isso. Ele faz também uma comparação com as leis da natureza. Ele diz que a mediunidade é um assunto tão vasto quanto aos assuntos pertinentes da natureza, né? Não nos coloca em lugar de destaque a mediunidade, por isto muitos acham que já fazem muito e se limitam, pois acham que já sabem muito. Tem aquelas pessoas que a gente já, em algum momento da sua vida, já trabalharam muito, já acharam que já fizeram muito dentro da doutrina e que não desenvolveram, vamos dizer assim, não entenderam a importância do trabalho continuado, porque quanto mais tempo a gente se dedica, quanto mais tempo a gente se coloca à disposição desse trabalho, a gente vai amadurecendo, a gente vai sendo mais amoroso com os outros. Então, por isso que muitas vezes muitos se perdem nesse caminho. Algumas pessoas procuram a mediunidade achando que os espíritos têm que resolver os problemas e se revoltam. Isto é muito típico de todos nós que não nos preparamos para o autoconhecimento, pois quando nós já nos preparamos, já temos algum entendimento, sabemos que tudo o que nos acontece, que chega até nós, é a colheita de um plantio que fizemos anteriormente, em outras etapas reencarnatórias. Os espíritos, eles não podem intervir na lei kármica, eles não vão resolver os nossos problemas de resgate. Eles podem nos ajudar, nos orientar, mas de forma alguma precisamos entender que a mediunidade é um instrumento de trabalho para o nosso bem e que vai nos ajudar a quitar um passado delituoso. Eu vou pegar aqui o livro A Religião dos Espíritos e vou ler uns trechinhos de uma mensagem intitulada Mediunidade e Dever. Esse livro é também de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. No campo da mediunidade, não ouvides que o dever retamente cumprido é a bússola que te propiciará rumo certo. Deslumbrar-te-ás na contemplação de painéis assombrosos na esfera extrafísica, mas se não enxergas o quadro das próprias obrigações a fim de atendê-las honestamente, a breve espaço sofrerás a espionagem de inteligências que perfagam nas trevas e converterem-te as horas em pasto de vampirismo. Se a mediunidade evidente é a tarefa que te assinala o roteiro,
não te afaste dos compromissos que a vida te impõe. Sobretudo, lembra-te sempre de que o talento mediúnico encerrado nas tuas mãos deve ser a tela digna em que os mensageiros da espiritualidade maior possam criar as obras-primas da caridade e da educação, porquanto, de outro modo, se buscas comprazimento na indisciplina, no pano roto das tuas energias descontroladas, surgirá simplesmente a caricatura das bênçãos que te propunhas veicular, debuxada pelos artistas do escárnio que se valem da fantasia em detrimento da luz. Então, a gente vê por todas essas mensagens, né, o perigo de uma mediunidade iniciada sem um preparo, sem um entendimento, e sem um conhecimento e sem a responsabilidade. Nós temos, no início, é sempre muito difícil. No início, temos dúvidas, muitas vezes, quando em uma mesa mediúnica recebemos, na nossa mente fica a gente recebe umas intuições e a gente fica em dúvida se realmente aquilo é do espírito ou é nosso, porque sempre tem uma interferência nossa. Então, esse cuidado no início é uma responsabilidade. Por isso que muitas vezes a gente acha que não está recebendo, que a gente não vai dar passividade, que não é o momento, que a gente vai trabalhar a mediunidade de uma outra forma, mas no início é sempre esse desafio. E isto nos chama muito, como ele está falando aqui, a importância do estudo, a importância desse comprometimento, se realmente a gente quer ser um tarefeiro, se realmente a gente quer praticar a mediunidade, respeitando todos os ensinamentos que nos são passados pelos amigos espirituais, pelas orientações que nós recebemos, por esse cuidado de respeitar esse trabalho com Jesus, porque a partir do momento que a gente se entrega, que a gente realmente se compromete com esta doutrina, porque a mediunidade é um trabalho da doutrina espírita, é um dos focos da doutrina. Então, a gente dedicar, a gente se entregar. Isso não quer dizer que a gente vai virar beato ou que a gente vai ficar uma pessoa, às vezes, chata para os outros, não. A doutrina ela não nos proíbe de nada, mas precisamos ter sempre o cuidado, a disciplina, ter sempre um limite em tudo que a gente for fazer. E a consciência é o maior juiz que nós temos dentro de nós. Então, a gente está sempre com esse cuidado. Então, no início, realmente é um grande desafio. Mas que a gente se dedicando, a gente se entregando e a gente procurando entender, a gente vai, na hora certa, tudo vem claro para a gente. Com relação aos fenômenos, né? No início, a finalidade dos fenômenos eram provocadas por vontade de espíritos de ordens mais elevadas, com a finalidade de demonstrarem a existência de seres incorpóreos em volta, em volta dos homens e de uma potência superior a eles. E que há sempre um médium revelado ou oculto como causa sine qua non para a ocorrência do fenômeno. Na época em que começaram em Paris o evento das mesas girantes, né? E antes lá com as irmãs Fox, isso foi uma forma de dos espíritos chamarem a atenção para o que estava acontecendo, para um despertamento para todos.
Então, mas com o tempo isso foi passando. Nos anos 60, nos anos 70, a gente via reportagem nos jornais, principalmente na região sul, sobre batidas, panelas que voavam dentro de casa, objetos que mudavam de lugar. Então, isso tudo foi chamando a atenção e despertando as pessoas para essa potência, energia, que havia vida por trás de todos aqueles movimentos. Então, os fenômenos, o objetivo era justamente para esse despertamento. E eu tive a oportunidade de participar numa casa onde eu comecei, em um dos fenômenos de uma transformação de água. E realmente é emocionante a gente ver. A água, a pessoa pegava a água da torneira, eu participei de umas reuniões, e ela é transformada em uma medicação, mudava de cor, de cheiro, e aquilo era ali. A água a gente pegava, botava na mesa. Para mim, na época, foi fluidificado uma água com um calmante, né? E ela se transformou numa água doce, quase que melada. Então, é um calmante que eu necessitava. Então, realmente gratificante quando a gente vê, é algo que nos dá uma consciência da nossa responsabilidade. Os amigos espirituais, eles estão sempre nos orientando. A mediunidade é um trabalho lindo, maravilhoso, gratificante. Faz muito bem para nós, mas ela tem que ter essa consciência da responsabilidade, porque ela não é uma brincadeira que a gente deixa de lado quando a gente se cansa. E essa curiosidade, muitas vezes, nos leva a isso. Aí a gente vai para buscar e a gente, quando satisfaz a nossa curiosidade, que a gente sabe como funciona, já perdeu o encanto. Então, é esse cuidado. A partir do momento que a gente se predispõe, e como já foi falado nos capítulos já estudados anteriormente da epífise, né, a glândula pineal, uma vez aberta, nós vamos dar campo, nós vamos deixar a porta aberta para a atuação, às vezes não muito agradáveis na condução da nossa mediunidade. Se ela começa de forma equivocada, se o tarefeiro e a casa estiver sem preparação, ela vai continuar equivocada. Então, a gente cita aqui a nossa, né, querida Associação Espírita Fraternal, o cuidado e o trabalho no desenvolvimento de todos esses estudos para levar conhecimento sempre com responsabilidade, com cuidado, né? E é isso que realmente é necessário para essa nossa caminhada. Ele fala aqui também no livro, com relação deixa eu achar aqui. Não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido. O valor mediúnico não é dom de privilegiados, é qualidade comum a todos os homens, demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação. Por ora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras, em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos neste setor de esclarecimento coletivo, na disseminação da fé positiva e edificante, mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas, porque todos nós somos espíritos imortais. Então, quando ele se refere aqui ao sexto sentido, ele está nos chamando a atenção
como eu até já comentei antes aqui, no dom da forma como nós falamos, no ouvir, isso é o desenvolvimento, né? É para ser usado para a nossa melhora, porque é uma intuição que a gente tem, e essa intuição, ela vai nos mostrar se está certo ou se está errado aquilo que nós estamos fazendo ou falando. Deixa eu falar mais uma coisa aqui, que eu já estou praticamente terminando aqui vou ver aqui, no livro Consolador, Emmanuel, né, quando a questão 382, que ele faz a pergunta aqui, qual a verdadeira definição da mediunidade? Aí ele diz, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é um atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. E na pergunta 387, ele pergunta, qual a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. Então, de todas essas mensagens desses amigos não tão queridos, a gente vê que realmente há a importância, a responsabilidade, né? E eu quero também aqui, ver aqui também, antes já praticamente, condições, né, para o mandato mediúnico. Primeiro aqui, bondade, para atender com o mesmo carinho todos os tipos de necessitados, sem qualquer expressão de particularismo. Discrição para recolher, guardando-os para si, dramas inconfessáveis ou lacunas morais. Discernimento para ajudar os outros, para que os outros se ajudem, sem adubar a preguiça, a revolta, a vaidade e etc. Perseverança para não abandonar a tarefa ante os primeiros obstáculos. Sacrifícios para esquecer o próprio bem-estar a benefício do próximo. Em 20 de abril de 1963, em uma reunião na Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, Chico Xavier recebe uma mensagem que está no Reformador, de dezembro de 1975, uma mensagem de Bezerra de Menezes. Somente aqui, ele diz o seguinte, somente aqui na vida espiritual, vim aprender que a cruz do Cristo era uma estaca que ele, o mestre, fincava no chão para levantar o mundo novo. E para dizer-nos em todos os tempos que nada se faz de útil e bom sem sacrifícios. Morreu nela, espezinhado, batido, enterrou-a no solo, revelando-nos que esse é o nosso caminho, o caminho de quem constrói para cima, de quem mira os continentes altos. Uma mensagem de Bezerra de Menezes. E essa mensagem de unificação, ele também nos diz que
Se nós continuarmos só, seremos um ponto de vista, mas se nos unirmos os nossos corações a Jesus, seremos um feixe de vara, um ao lado do outro. Virão ventos e as tempestades que não irão nos derrubar. E aqui no livro, a gente, já no finalzinho aqui, uns destaques aqui que eu fiz. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres valiosos ao coração. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta de novos conhecimentos. Se o desejo de transformar o próximo atormentar-vos a alma, lembrai-vos de que há 1000 modos de auxiliar sem impor e que, somente depois do fruto amadurecido, há provisão de sementes com que atender às necessidades dos outros núcleos da semeadura. Desligai-vos dos excessivos verbalismos sem obra. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas muito particularmente nas construções silenciosas de renúncia, do trabalho, de cada dia no entendimento de Jesus Cristo, da paciência, da esperança e do perdão, que se efetuam portas adentro da alma, no grande país de nossas experiências interiores. Não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles. Jamais quebreis o fio de luz que nos liga individualmente ao Espírito Divino. Não permitais que o egoísmo e a vaidade, os apetites inferiores e as tiranias do eu vos empanem a faculdade de refletir a divina luz. Recordai que em nossa capacidade de servir, em nossas posições de trabalho, estamos para Deus como as pedras preciosas da terra estão para o sol criador. Quanto mais nobre a pureza da pedra, mais possibilidades apresenta para refletir o brilho. Isso é um chamado, né, para a mediunidade, e nós somos essa pedra ainda bruta, que precisamos passar pelas agressões, precisamos passar pelas dificuldades, né? E para fazer refletir esta luz, esta joia rara que todos nós somos, espíritos criados pelo amor, espíritos criados não para serem infelizes, mas sim para refletirmos a bondade desse Pai Criador, desse que nos ama e que só nos quer se ver vitoriosos vencendo as nossas dificuldades. Então, este capítulo como a Helena diz, né, se a gente fosse falar aqui parágrafo por parágrafo, ficaríamos uma semana estudando, e realmente foi o que eu entendi aqui, né, um pouquinho do que assim, um pouquinho mesmo que eu entendi, acho, e espero ter trazido, espero ter contribuído, né, com alguma reflexão e que possa ter atendido o objetivo desse estudo. Tá? Muito obrigada, Helena, por esta oportunidade, né? E alguma coisa que não deu certo, depois fala no privado. Tá bom? Obrigada aí pela presença de todos, pelo carinho, tá? Que Deus abençoe a todos.